Voltamos, estou com a minha edição do Notícias do Dia do Final de Semana, referência e informação da grande Florianópolis. Se não tem aí na sua região o jornal impresso, não encontra aí na banca, na padaria, no mercado, não tem problema, ndonline.com, tem tudo que tem aqui dentro. Vou mostrar aqui para o Diego Tonera, nosso cinegrafista havaiano, a capa, um jornal bem esportivo, né? Na capa skate, vou fazer uma mudança rápida aqui. Na contracapa, karatê com Douglas Brose. Tudo que tá aqui dentro tá também no ND Online. Até mais coisa, né? Não cabe aqui no jornal impresso, tá tudo dentro aqui da rede na versão digital do jornal. E diariamente, o Fábio assina uma coluna, né? O Fábio Machado, e tem uma sessão memória, trazendo fatos, personalidades, lugares, histórias do esporte catarinense. Na foto memória de hoje, conta pra gente a história dessa foto, Fábio. É muito legal. Esse é um campeonato sul-brasileiro que foi feito em 1962, ou então o Torneio da Legalidade. Participaram o Inter, Grêmio, daqui de Santa Catarina, Marcílio Dias e Metropol, Operário de Ponta Grossa e Curitiba. Turno único, né? Jogo corrido. E nesse jogo aí, já que era turno, Marcílio Dias e Grêmio, 0-0 no estádio Hercílio Luz. Olha que legal a imagem aí, uma imagem muito rara. Uma disputa da bola uma ali, disputa da bola ali. E o interessante é que esse jogo definiu o campeão, que foi o Grêmio. E o vice, o Marcílio Dias. O Marcílio Dias, que tinha Jorge, Antoninho, Ivo, Joel 1, Joel 2, Sombra, Odilon, René, Aquiles, Idésio e Jorginho. E tem o Sombra, né? O Sombra que está aí passando por um problema de saúde. O próprio Marcílio Dias tem uma campanha para ajudar esse jogador. O mesmo Sombra que em 59 tinha sido campeão catarinense pelo Paula Ramos. Então um abraço para Itajaí, uma homenagem aí a essas grandes feras. Lembrando que no ano seguinte o Marcílio Dias foi campeão estadual, ganhando o torneio Maria Luísa de Melo. E aí o Marcílio Dias, esse grande e inesquecível time. Um abraço do nosso querido Marcelo Nunes. Olha, rapidinho, eu sei que você tem um livro para mostrar e eu tenho também, ganhei de Mário Borges, Surf no Brasil. Olha só que legal, uma edição especial, mais uma vez com o Diego aqui eu estou mostrando. Esse livro ele é gratuito, você encontra nas lojas de surf, nas lojas aí envolvidas com esportes radicais de todo o sul do Brasil. Olha só que ideia legal. Ele mapeou todas as praias do sul do país, né, que tem condições de surf, né, que tem boas ondas para surf. Então ele conta todas as histórias dos surfistas locais, das praias, faz uma geral no surf catarinense, mais um trabalho aí do Mário Borges, muito legal. Esse é meu, acho que eu vou ter até que tirar o pranchão de cima do armário, não sei. Isso aqui, gostei muito, Mauro, obrigado pelo presente. Você encontra nas melhores surf shops, é de graça, é só chegar lá e pegar. Fábio Machado, você tem um também. Esse livro aí vem para minha biblioteca. Sabe que eu tenho uma paixão, claro, que é futebol, vivo disso, e outra paixão é a literatura. Então, quando a gente consegue casar o futebol com a paixão, a literatura, o prazer está aqui, ó. O prazer é muito grande. Esse livro eu recebi da Livraria Catarinense, agradeço a gerência, né? Tem à disposição o livro lá. Está aqui, ó, Companhia das Letras, Tostão. Tempos vividos, sonhados e perdidos, um olhar sobre o futebol. Fala da carreira do Tostão, faz um paralelo com a seleção brasileira, a sua visão, né? Porque o Tostão foi um grande jogador, tricampeão mundial, ídolo no Cruzeiro. Amigo do Rui. Amigo do Rui. Depois que abandonou o futebol, virou doutor, né? Se formou em medicina, foi professor e hoje é um dos grandes cronistas, um dos grandes comentaristas no qual eu tento, né, me mirar aí no meu trabalho. Então, obrigado, Livraria Catarinense, tem à disposição, Companhia das Letras, indico a leitura. Sensacional. Legal, o Clube da Bola não para, a gente segue girando. Falta pouco para o encontro de Beck Metropolitano na Segundona Catarinense, mas parece que esse clássico pode não acontecer no estádio do SESI. Deu rolo? O Emerson conta pra gente. Já o Emerson. Então fazer o seguinte, tava segurando uma notícia aqui, mas eu vou passar em primeira mão aqui, ó. Eu recebi, tem a ver com o surf, mas eu não peguei ali o ganchinho para dizer na hora do guia. Olha só. Na próxima segunda-feira, dia 26, o campeão mundial de surf Adriano de Souza, o Mineirinho, vai estar no centrinho da Guarda do Imbaú, em Palhoça, entre 10 da manhã e meio-dia, para o anúncio oficial do atleta como embaixador da 9ª Reserva Mundial de Surf, a primeira do Brasil. Quem mandou pra gente foi o Marcos Aurélio Gungel, o Quito, presidente do Comitê Executivo da Guarda do Imbaú. Que legal, olha só, da Reserva Mundial de Surf da Guarda do Imbaú. Você curte surf, tá a fim de ir lá pegar um autógrafo, bater uma selfie com o Mineirinho, das 10 do meio-dia, vai estar ali no centrinho da Guarda. Que legal, vê se eu dou um pulinho lá, hein? Agora sim, Emerson Luiz, conta pra gente essa história. Os bastidores, a informação que tem pegado aí nas últimas semanas
é em relação ao complexo esportivo do SESI. A gente está criando essa expectativa e já pensou, Metropolitano, Blumenau, Beck e Metrô com torcida única? É o que pode acontecer no segundo semestre, porque desde o ano passado a Polícia Militar exigiu reformas e proibiu a mistura das torcidas. Não pode mais haver um envolvimento dos torcedores. A PM quer o SESI independente do futebol e, para isso, exigiu a construção de 3 portões. Um acesso para a torcida visitante, um acesso para a torcida da casa e outra entrada para as delegações, arbitragem, imprensa. O que está pegando aí? Essa obra dizem que pode ser feita em 30 dias, o que eu duvido. Dispensa a licitação, tudo bem, que vão tentar uma parceria política. Vamos ver até que ponto Blumenau tem alguma força, algum envolvimento para mexer os pauzinhos para que essa obra saia do papel e fique pronta até a bola rolar do Campeonato Catarinense da segunda divisão. Custo de aproximadamente R$500 mil. Metropolitano não tem dinheiro, Beck também não tem dinheiro, vão ter que buscar essas parcerias. Se as obras não forem executadas, a PM exige que ela saia do papel ainda esse ano, nós vamos ter, infelizmente, o futuro clássico Beck, Metrô, Metrô e Beck com torcida única. A vergonha aqui de Blumenau é não ter um estádio municipal. Ruim com o SESI, pior sem ele. Tinha o Aderbal Ramos da Silva, que pertencia ao Beck, foi demolido. Hoje passa uma estrada lá. E o Metropolitano ainda é um garoto, 16 anos, um adolescente, não tem condições, está fazendo seu CT, tem projeto aí para o estádio, mas por enquanto nós somos dependentes do SESI Futebol Clube. Um abraço, Mancho, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Um abraço, Hermes. Tomara que essa situação se resolva, porque o torcedor de Blumenau quer ver Beck e Metropolitano, claro, com as duas torcidas, não quer torcida única, quer ver no SESI, que por enquanto é o melhor lugar ali para acompanhar as partidas de futebol. Hora de convocar mais um titular do Clube da Bola, o colecionador de camisas. Marcelo Nunes traz os detalhes da semana do Brusque. Chega mais, Marcelo. Oi, Mancha, um abraço a você, um abraço aos amigos ligados no Clube da Bola em todo o estado. Mancha, você lembra que algumas semanas atrás a gente falou que o Brusque ia ter que começar o processo, digamos assim, de contratação de reforços para essa segunda fase do Campeonato Catarinense? Pois é, isso aconteceu. O Brusque apresentou vários reforços ao longo dessa semana, já pensando agora nessa fase de retorno do Campeonato Catarinense. Destaque para o volante Val Kennedy, ele que já passou pela equipe do Brusque e também pelo Metropolitano, e principalmente para o meio-campo Anderson Safira. Aos 34 anos de idade, ele que fez um ótimo Campeonato Catarinense ano passado pelo Almirante Barroso, também subiu da segunda para a primeira divisão com o time aqui de Itajaí. É o novo reforço, é o novo camisa 10 do Brusque e deve entrar em campo amanhã, às 4 da tarde, contra o Joinville. O Safira, depois de passar aí pelo Almirante Barroso, passou pelo Ipiranga de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, também pelo Prudentópolis do Paraná. Teve duas passagens assim mais apagadas, sem aquele brilho que ele teve aqui no Almirante Barroso, mas muito a ver também com a questão financeira. O Safira teve uma série de problemas financeiros, de atrasos de salário lá no Ipiranga de Erechim. Com certeza foi um bom reforço. Se fazer tudo que fez aqui no Almirante Barroso, lá no Augusto Bauer, na equipe do Brusque, vai agregar em muita qualidade para esse time do Brusque, que encara o Joinville nessa abertura de retorno e tenta se recuperar na tabela de classificação. E sobre esse jogo, a gente bateu um papo com o técnico Pingo, projetando esse duelo, esse confronto contra o Joinville, esse time do Pingo também. É uma nova etapa, o retorno, né? Um campeonato onde a gente vai em busca dos resultados, né? A gente já terminou uma situação que poderia ser, na minha opinião, melhor, né? Muito melhor, mas ainda a gente conseguiu uma classificação boa, com uma distância mínima dos adversários que estão na nossa frente. Temos um jogo importante, né? Um candidato direto aí, nós subimos na classificação. Tá, então, Mancha, o técnico Pingo, lembrando que amanhã, às 4 da tarde, a bola rola no Augusto Bauer para Brusque e Joinville. Compromisso importante, o Brusque quer começar esse retorno do Campeonato Catarinense, queimando os pneus, arrancando aí com força, com uma vitória dentro de casa. Outro destaque aqui da região é que na próxima terça-feira o Almirante Barroso apresenta a sua comissão técnica, toda a sua comissão técnica, inclusive o treinador, claro, seus auxiliares, para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense. Nós voltamos ao estúdio do Clube da Bola. Mancha! Valeu, Marcelo. Até a próxima. Ó, Chapecoense e Concórdia se enfrentam amanhã na Arena Condá, é o clássico da linguiça. Semana foi de trabalho para os dois times do Oeste, que também fizeram um balanço do desempenho nessa primeira fase. Logo na estreia, a volta de um clássico regional e uma vitória
1-0 sobre o Concórdia. Com o início do catarinense, uma dor de cabeça para o técnico Kleina. Lesões obrigaram o professor a mudar o time. E teve também a pré-Libertadores e uma maratona em campo. Em 11 dias foram 4 partidas. Pela 6ª rodada do catarinense, a Chape atuou com um time alternativo e foi derrotada. 1-0 para o Hercílio Luz jogando no Tio Vida. Essa, aliás, foi a única derrota do Verdão. Em 9 jogos, são 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Jogando aqui, na Arena Condá, a Chapecoense só venceu. O ataque não tem números tão bons assim, são 9 gols marcados. Já a defesa ostenta o título de melhor do campeonato, com apenas 2 gols sofridos. Uma coisa que o professor Gilson pede é que a gente mantenha a linha fechada, independente se está no contra-ataque ou de qualquer forma. Ele pede que marque de grande área a grande área. Uma campanha de 20 pontos que dá ao time a 2ª colocação no campeonato, mas não dá a liderança, que poderia ter sido conquistada na 8ª rodada. Mas no confronto direto com o líder figueirense, o Verdão não saiu do 0-0. Bom, hora de deixar o turno para trás. Isso também vale para o Concórdia. O Galo do Oeste somou 10 pontos em 9 jogos. Ocupa a 6ª colocação, com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Com certeza poderia ser bem melhor, até em função daquilo que a gente apresentou e também em relação ao rendimento. Mas o futebol é preciso você colocar a bola para dentro, isso que interessa, é vencer os jogos e é isso que a gente vai procurar fazer aí nessa segunda parte da competição. O ataque vai bem, marcou 12 vezes, mas a defesa é a 2ª mais vazada no campeonato, com 15 gols sofridos. Para o retorno, o Galo pode ter um reforço, isso porque terá 5 jogos em casa. E no Domingos Machado de Lima, conquistou 2 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Perdeu justamente para o próximo adversário, a Chape. E agora vai buscar o resultado positivo na Arena Condá. A gente vem de uma derrota, então a gente tem que fazer tudo que for possível para conseguir um ponto, ou a vitória que seja na Arena Condá. Legal, vamos pro oeste do estado conversar com o Sérgio Badá. Vai contar pra gente. Badá, eu desconfio porque é o clássico da linguiça, pelo agronegócio, pela criação de suínos aí na região. É por isso? E a segunda pergunta é como é que fica o coração quando o Galo do Oeste encara o Verdão do Oeste? Na verdade, o clássico da linguiça, que foi apontado em recente pesquisa pelo Instituto Datafábio, uma pesquisa ampla, né, de que é o maior clássico de Santa Catarina. O Instituto Datafábio, inclusive, deverá publicar em breve esta pesquisa que foi realizada, minuciosa, com critérios técnicos, apontando o Chapecoense Concórdia como o maior clássico de Santa Catarina, o clássico da linguiça. Mas isso vem tempo do voleibol. Vem dos tempos do voleibol, quando o Frigorífico Chapecó e a Sadia tinham 2 das melhores equipes de voleibol do Brasil. Disputavam competições nacionais e internacionais, eram 2 timaços. E aí se estabeleceu a rivalidade e aí ficou o clássico da linguiça no voleibol e mais tarde se transferiu também para o futebol. E segundo esta pesquisa do Instituto Datafábio, veio a se tornar rapidamente no maior clássico de Santa Catarina, que terá sua 2ª edição amanhã aqui na Arena Condá, né? Com 2 realidades absolutamente diferentes. O Concórdia, a gente sabe das suas limitações, veio da 2ª divisão, né? E está buscando o primeiro objetivo, que é permanecer na 1ª divisão. Depois, quem sabe, tentar algo mais. Não vai ser fácil, o Concórdia também tem as suas dificuldades, limitação de investimento, né? Mas fez uma campanha dentro do esperado no primeiro turno, dá para se dizer assim, né? Mas alguns jogos o Concórdia deixou escapar pontos preciosos. Tudo bem que cometeu o crime lá contra o Avaí na ressacada, mas, por exemplo, empatou em casa contra o Hercílio Luz, que era um jogo que precisava da vitória, mas eles têm 5 jogos em casa. Eu tenho dito, falei durante a semana, repito agora, e eles sabem disso, eles têm que fazer o dever de casa. É nesses 5 jogos em casa que o Concórdia tem que buscar os pontos que necessita para permanecer na 1ª divisão. O que conseguir fora é lucro, inclusive amanhã aqui em Chapecó. Claro que o time comandado pelo Mauro Ovelha não vem aqui passear, né? E este crimezinho que eles cometeram lá na ressacada tem que servir de alerta para a Chapecoense, que às vezes o Mauro Ovelha costuma aplicar esse tipo de surpresa em jogos teoricamente considerados difíceis, né? Mas a Chapecoense é favorita,
pelo poder de investimento, por jogar em casa, gramadinho bom. Lá o Gilson Kleina, os jogadores da Chapecoense reclamaram muito do estado do gramado naquela ocasião, lá em Concórdia, que estava muito alto, ficou difícil para jogar. Lá 3 jogadores saíram lesionados, 2 do Concórdia que estão fora da temporada e mais o Canteiros, que retornou apenas no último jogo, no segundo tempo, contra o Avaí. Mas a Chapecoense dentro de casa tem time e força para fazer o resultado, para buscar a vitória, porque é outra realidade. O campeonato da Chapecoense é brigar por título. É brigar por título, é chegar na final, de preferência trazer a decisão para Chapecó, e para isso todo jogo em casa é decisivo. Inclusive amanhã, 5 da tarde, contra o Concórdia, que é um representante aqui do Oeste, que a gente respeita e torce, né, para que permaneça na primeira divisão, para que o futebol do Oeste tenha uma boa representatividade. Mas a gente sabe que o favoritismo é todo da Chapecoense, e qualquer resultado que não seja uma vitória da Chapecoense certamente será surpresa e será frustrante para a Chapecoense, para o seu torcedor, porque amanhã é jogo para faturar os 3 pontos, sempre com muito respeito ao nosso simpático Galo do Oeste. Legal, Badá. Daqui a pouco tem mais Sérgio Badá direto de Chapecó. Vamos voltar para Florianópolis. O Avaí apresentou ontem um novo goleiro havaiano, o Aranha, 37 anos, experiente. Chega para disputar a titularidade com Maurício Kozlinski e Rubinho. Vamos dar uma olhada. Depois da conquista de uma vaga para a 3ª fase da Copa do Brasil, o Avaí apresentou uma novidade. Gostei. Volta. Aranha. Chegou no estádio da Ressacada. Quando eu recebi essa proposta do Avaí, você olhar o cenário, sabe, é brigar para título regional, é brigar por um acesso, por um título brasileiro, é brigar bem na Copa do Brasil. Então me deu um certo otimismo em continuar mais um pouco a minha carreira. Aranha chega motivado depois que o Avaí conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao derrotar o Juventude na noite desta quinta-feira. Tem condições de jogar hoje, cara. Agora isso aí é uma decisão do treinador, da comissão técnica, né? Eu não estou aqui para me escalar nem nada, mas a vontade eu tenho. E jogar, qualquer um pode jogar, eu posso jogar, você pode jogar. Agora jogar bem ou jogar mal, isso ninguém pode cravar no futebol. O presidente do clube foi só elogios. Não poderia ser diferente. Afinal, experiência não falta para a nova contratação. Um goleiro experiente, um goleiro que vai nos honrar muito com a camisa do Avaí. E por falar em experiência, Aranha vai dividir esse posto com o Rubinho, outro atleta muito rodado e que ainda não estreou no Avaí. Cada um tem o seu currículo, cada um tem a sua qualidade, né? Eu tenho que vir e procurar jogar. É o que todos estão fazendo aqui já antes da minha chegada e vão continuar fazendo. Essa não será a primeira vez do goleiro atuando em Santa Catarina. Em 2016, Aranha jogou no Joinville. Uma passagem rápida de apenas 40 dias. Mas agora espera uma história longa e diferente. Eu espero cravar o meu nome aqui na história do Avaí humildemente, né? Respeitando todos, mas espero sim. Por onde eu passei eu tive a felicidade de participar de momentos bons, né? De ter ali meu quadro de campeão regional, de campeão de alguma coisa. Espero continuar isso aqui também. Tá aí, goleiro Aranha, experiente, Fábio, uma contratação aí de peso, um goleiro conhecido nacionalmente, mas era uma posição que o Avaí precisava reforçar? Essa tua pergunta, contratação de peso, tem alguma ironia aí, não? Não, eu sei que ele tá grandão, ele é fortão, né? O Aranha é grandão. Tá, parrudo, como a gente falava quando era pequenininho. Olha aqui, ó, eu falando sério agora, essa contratação do Aranha, ela acaba trazendo, né, à tona uma situação. Ela acaba, o próprio departamento de futebol do Avaí acaba assumindo um meia-culpa em relação aos goleiros que hoje estão na ressacada. Kozlinski é aquela história. Olha que detalhe interessante, o Kozlinski foi bem em Chapecó. O Kozlinski foi muito bem contra o Juventude. Mas não tem jeito, é o goleiro em rota de colisão com a torcida. É aquele goleiro que vai pegar tudo, mas não tem jeito, que vai estar na memória aquelas falhas do ano passado. Eu já disse, Kozlinski não era para estar mais no Avaí, era para ganhar novos ares, ser ídolo do novo clube, até porque é uma grande pessoa, um grande caráter. Aí contrataram o Rubinho. Aí perceberam depois que vai demorar muito para o Rubinho entrar em forma. E não é um goleiro, eu não quero acreditar aqui que seja caro ou seja barato, enfim, isso independe, mas ele está lá, está comendo, está bebendo, está usando a estrutura do clube. Então a chegada do Aranha, e ainda tendo o Vitor, que já jogou contra o Joinville, e o Léo Lopes, que está muito bem, foi muito bem na Copa do Brasil, foi muito bem na Copa São Paulo, a chegada do Aranha é o seguinte,
erramos. É isso, erramos. Então traz um goleiro que para mim o Aranha é um excelente goleiro tecnicamente, é um goleiro que pode contribuir muito com o Avaí, principalmente numa Série B, pela experiência, ainda mais que no time do Avaí há uma mescla de veteranos com garotos, é um goleiro interessante. E aí fica, e tá aí o Rubinho, o que vai acontecer? Kozlinski vai ser o terceiro goleiro? O Rubinho com toda a experiência? Então quer dizer, assumiram o erro. Outra situação que me chamou muito a atenção, Jocely dos Santos, nosso colega, ontem desabafou no seu Facebook pessoal, depois ele disse que não tem nada a ver com futebol, tô feliz com a vitória, mas tô triste porque aconteceram algumas coisas. Aí o que aconteceu? Depois ele disse que não tem nada a ver com futebol. Ontem não estava na apresentação do goleiro. Quem é que apresenta o jogador na ressacada? É o Jocely. Chamou a atenção isso? Ontem quem apresentou foi o presidente. O Jocely não estava na apresentação do goleiro Aranha. Agora vamos ver. É um goleiro que pode contribuir, é temperamental também, é um goleiro meio para-raio também, em muitas situações ocorre exatamente com ele, mas eu repito, é um goleiro que pode contribuir com o Avaí na Série B. Só para não tirar uma dúvida, aquele caso do racismo da menina na arquibancada do Grêmio foi com a Aranha, né? Foi com a Aranha quando ele defendia quando ele defendia o Santos contra o Grêmio, né? Aquela imagem que percorreu tudo, um fato extremamente lamentável, mas foi com ele, foi contra o Grêmio. Legal, só para saber. Olha só. Ele defendia o Santos. Já que a gente falou no Aranha, o Aranha passou pelo Joinville. Vamos conversar com o Juca Miguel um pouquinho. Vai falar também sobre a equipe do Jack, a preparação para o jogo de amanhã. Mas o Aranha foi um período curto, né? Apenas 40 dias. Você lembra bem da época do Aranha aí no Jack? Eu tô pensando aqui, o Aranha falou que todo clube que ele passou, ele deixou um quadro. Onde é que tá esse quadro, Aranha? Não, me fala onde é que tá esse quadro que eu quero procurar. O que o Aranha fez com o Joinville não foi legal, tá? O Aranha chegou aqui, vocês brincaram, tá? O Fábio até fez uma brincadeira ali, porque ele tá meio parrudo. E eu vou falar uma coisa, parece brincadeira, mas é sério. O Joinville teve que fazer uma camisa extra XXXG, porque não tinha camisa para apresentar o Aranha, de tanto que ele estava fora do seu peso ideal. Claro, ele é um cara de 1,93 m, um cara muito forte, mas ele estava completamente fora de forma quando chegou ao Joinville, que não tinha camisa, teve que fabricar, tanto que a apresentação dele demorou um dia para acontecer para o Joinville poder fabricar a camisa e aí assim apresentar o Aranha. Aqui ele se recondicionou, aqui ele pegou ritmo de jogo, jogou 2, 3 partidas e depois, foi para Ponte Preta, onde de lá saiu escorraçado, tanto que tá acionando a própria Ponte Preta na justiça, onde lá ele tem uma história muito bonita. Então, Aranha, 2 coisinhas só, né? Aqui você não tem história, aliás, saiu pela porta dos fundos. O Joinville foi um clube que te reabilitou porque você não tinha espaço em clube nenhum. Aqui ele chegou, disse que tinha umas propostas aí de clubes como Cuiabá, Cianorte. Nada contra, mas são clubes de bem menor expressão. O Joinville abriu as portas, ele se recondicionou, fez boas partidas pela Série B e se mandou embora. Boa sorte para ele no Avaí, que aí no Avaí realmente ele tem uma história. Porque aqui no Joinville foi uma passagem relâmpago. Aqui no Joinville ele foi aí um jogador que só passou literalmente por frente da Arena Joinville. E a história mais marcante do Aranha é essa, não é um quadro, e sim uma camisa mandada fabricar extra XXXG, porque o Aranha estava bem fora de forma. É só isso que o torcedor lembra aqui do Aranha. Aranha, tô contigo, Aranha. Eu sei que às vezes aquela camisa legal que você tá querendo na vitrine da loja não tem o teu tamanho. Manda fabricar. Experiência própria, manda fabricar. Olha só, o Criciúma tem um novo comandante. Argel Fux foi apresentado mais uma vez no Heriberto Wilson e já comandou o primeiro treinamento na parte da tarde. Foi apresentado ontem pela manhã. De volta ao clube depois de 5 anos, vai tentar livrar o Tigre da zona de rebaixamento do catarinense. Que novela! Parece até mentira, mas finalmente Argel Fux retornou ao Criciúma. Por que demorou tanto? Porque o presidente está com a mão muito fechada. O presidente ele carrega um sorrisal aí para abrir a mão do homem e não é fácil. O jeito Argel de comandar já deu as caras. Daqui pra frente a promessa é ter em campo um Criciúma enérgico que seja competitivo. A necessidade de reforços é inegável, mas o próprio treinador reconhece que é preciso ter cautela. Nós vamos tratar isso internamente e quando a gente achar algum jogador, não vamos trazer por trazer. Agora, uma coisa é importante. Eu acabei acertando a minha vinda para o Criciúma ontem, por volta de 2, 3 horas da tarde com o presidente. Me ligou uns 60 jogadores para vir jogar no Criciúma. Porque o Criciúma é uma boa casa.
Falando em casa, Argel só tem um pedido nessa chegada. Quer ver a torcida fazer do estádio aquele caldeirão que costumava reunir 8, 9, 10 mil pessoas com facilidade. A média de público nesta temporada tem ficado bem abaixo disso. Em 2018, nenhum jogo no Heriberto Wilson teve público acima de 3 mil torcedores. A gente precisa o torcedor do nosso lado. O torcedor é apaixonado pelo Tigrão. Sempre foi. Eu vim jogar aqui a favor, vim jogar contra. É muito difícil. O calor que a torcida faz aqui é um barulho ensurdecedor. A retomada desse amor entre clube e torcida pode ser no jogo de amanhã. Só que de cara, Argel enfrenta o time catarinense que ainda não perdeu em 2018. O que fazer para derrotar o Figueirense? O novo técnico garante ter a receita, só não compartilha. Já tens ideia do que tu vai botar? O que tu vai botar em campo? Já tem um time na minha cabeça. Tá, e pode antecipar alguma coisa para nós? Não hoje, né? Né, Márcio? Também não hoje. Não, a gente já tem um time na cabeça, a gente já tem uma ideia de jogo. Tá aí, grande Argel, com certeza vai chacoalhar o Heriberto Wilson. Um abraço pro Sérgio Nativa. Sérgio Nativa, ligadinho no programa. Sempre ligado no programa, ele que é um defensor aí da nossa cidade, da nossa ilha, ligadinho no Clube da Bola, havaiano? Havaiano. Mas agora o papo é o Figueirense. O clima está tranquilo no Orlando Scarpelli e a meta do Alvinegro é manter a liderança invicta do estadual. O próximo adversário é o Tigre e o Furacão quer a vitória. Certo, Kleberson? O Milton já passou para nós, a gente também estava ciente que precisamos ir em Criciúma e fazer um bom resultado. A gente fez o primeiro turno bom e continuar como está, né? O mais importante aí é buscar passo a passo, buscar a vitória contra o Criciúma. É uma volta por cima que eu tô dando. Infelizmente, nos 2 últimos anos, eu vi na sequência boa em 2013, 2014, até voltei em 2015, tive 2 lesões seguidas, tive que abrir mão de algumas coisas para... Tinha alguns outros clubes para vir, mas preferi, quando o Milton ligou, preferi vir para cá, dei preferência para o Figueirense, que é um clube grande, que eu sei que vai montar um time bom para subir. E para mim está sendo tudo novo, acho que vocês perceberam minha felicidade lá, o choro foi de um alívio, porque eu precisava dessa sequência de jogos, e graças a Deus o Figueirense está dando essa oportunidade para mim, e estou muito feliz aqui. Fábio, um zagueiro que chegou, agradou o torcedor, e deu a vitória, né? Fez o gol da vitória, aí tava 1-1, fez o 2-1 pro Figueirense na Copa do Brasil. Eu gosto muito quando o jogador se humaniza, né? Eu gosto muito quando o jogador ele abre o seu coração, tive problemas, estou tentando me superar, tá brigando, tá perseverando. Muito legal aí, sorte para ele, realmente por isso que ele vibrou bastante, chorou bastante, né? Porque só ele, né? Sabe o que é que de repente ele passou. Agora, o que ele falou do Figueirense é isso. O Figueirense agora é caça. O Figueirense agora é o objetivo. O Figueirense não conseguiu a vaga para a final. Esse é o detalhe. O regulamento mudou. Se fosse no ano passado, o Figueirense já estava na final. O Figueirense está muito próximo de ser o finalista com a Chapecoense. Na minha avaliação, aí eu vejo as 2 equipes acima, né, dos outros times. Mas é aquilo que eu falei. Figueirense é um time visado, Figueirense é um time que todo mundo vai querer tirar uma casquinha, todo mundo vai querer tentar tirar a invencibilidade e vai tentar vencer o Figueirense. Legal, um rápido intervalo, na sequência a gente volta aí com o último bloco do Clube da Bola. É rapidinho, segura aí.